dois, é três. Vamos. Muito obrigado. Barreto, o palco digital é todo seu. Tem a palavra. Eu agradeço a organização do evento pelo convite. Estou muito feliz de estar participando do evento. E quero começar logo de cara, de maneira bem didática, bem cartesiana, compartilhando com vocês uma coisa que muitas pessoas confundem: a diferença de ser empresário e ser empreendedor. Já que o título é Empreendedorismo para Tradutores e Intérpretes, é importante entender a diferença, e muitas pessoas confundem isso. Empresário é algo burocrático, operacional. Qualquer pessoa que tem um CNPJ é empresário. Aqui no Brasil, algumas atividades têm uma modalidade, quando você monta uma empresa, chamada MEI. Com R$ 71, com US$ 17, qualquer pessoa pode se intitular como empresário, porque tem o CNPJ. Já empreendedor é outra conversa. Vocês vão perceber que o que nós queremos que todos aqui sejam são empreendedores. Quase todo empreendedor é também empresário. Pouquíssimos empresários são também empreendedores. Por isso que no Brasil tem o Sebrae. Cada país tem a sua instituição, que comprova que logo nos 5 primeiros anos, aproximadamente 90% das empresas já desaparecem, independentemente de serem de tradução ou o que for. Então, empresário, nossa, eu sou empresário, sou importante. Empresário é algo operacional. Aqui no Brasil, com US$ 17, você se torna empresário. Agora, empreendedor é o perfil da pessoa, é a personalidade da pessoa. O empreendedor ele é parecido com os artistas, com os jogadores de futebol. Vocês vão entender. Enquanto muitas pessoas têm raiva de trabalhar, o empreendedor ele é apaixonado pelo trabalho. Aqui no Brasil tem uma atriz muito famosa chamada Fernanda Montenegro. Ela tem 92 anos de idade aproximadamente. Eu encontrei com ela no restaurante, isso tem uns 4 anos. Estava jantando, ela estava na mesa ali do lado. E nós conversamos. Muitas pessoas diriam, pois, com 92 anos de idade, rica, consagrada, a maior atriz da história da televisão brasileira, ela vai cuidar dos netos, vai ficar em casa. Ela estava falando sobre a próxima peça de teatro dela. Que o trabalho é algo prazeroso para ela. Jogadora de futebol, você imagina, você vê uma bola todos os dias. Nas férias, a última coisa que você vai querer ver é uma bola de futebol. O que você encontra jogadores, para quem gosta de futebol, já encontrei o Romário, já encontrei vários jogadores famosos, o Edmundo. O que eles fazem nas férias? Jogam futebol. Jogam futebol. Então, quando eu digo o artista, o jogador de futebol, é no sentido de que o empreendedor ele gosta de trabalhar. E empresário é apenas uma coisa operacional. Aqui no Brasil, pagou R$ 71, US$ 17, ser empresário. Agora, empreendedor é uma outra coisa. Então, o tradutor que tem um espírito empreendedor, porque tem gente que pensa, não vou ser empreendedor não, porque eu sou empregado, eu trabalho numa agência, eu tenho carteira assinada. Não. Hoje em dia, você tem que ser empreendedor, sendo empresário, sendo dono, ou empreendedor também sendo funcionário. Porque se você não tiver esse toque empreendedor, você vai ser substituído facilmente. Quanto mais mecânico é o seu trabalho, mais facilmente você é substituído. Quanto mais artístico é o seu trabalho, mais difícil é você ser substituído. Ninguém é insubstituível, mas o que você deve ser é uma pessoa que dá dor de cabeça para substituir. Esse que deve ser o seu objetivo. Daí você está se valorizando. Então, ficou clara a diferença de empreendedor e empresário, que quase todo empreendedor é empresário, mas pouquíssimos empresários são empreendedores. Às vezes a pessoa ganhou uma herança, fez um empréstimo, é empresário porque abriu uma empresa, mas não necessariamente tem um perfil empreendedor. O segundo ponto, é muito importante ficar claro, esse talvez seja o ponto mais importante de todos, que você não vale pelo que você sabe, você vale pelo que você usa do que você sabe. É impressionante como muitas pessoas não entendem isso. Eu comecei no mundo da tradução e interpretação em 1992, com 19 anos de idade. Aluguei uma sala pequenininha, minha família bastante simples, eu fazia panfletagem nas ruas, eu dava aula de inglês, comecei do zero mesmo. Estudei no colégio militar aqui no Rio de Janeiro, eu comecei do zero. E ao longo de 31 anos, até os dias de hoje, eu entrevistei 3.000 pessoas, contratei 530 professores e centenas de tradutores intérpretes. Então, eu tenho experiência com seleção. E o que muitas pessoas não entendem é que, às vezes, ela tem um currículo nota 10.
tem um doutorado, tem isso, tem aquilo, e a aula dela é ruim. Eu prefiro uma outra pessoa com currículo nota 8, porque o currículo não mostra o quanto você transmite, mostra só o quanto você sabe. E você não vale pelo quanto você sabe, você vale pelo quanto você usa do que você sabe. Isso todos os dias, ao longo de 31 anos, as pessoas não entendem. Quem conversa comigo, eu procuro compartilhar. Então, uma professora 31, tem nota 10 de talento, tem um doutorado, fala idiomas, espetacular. Daí você coloca para dar uma aula de tradução, uma aula de interpretação. Ela transmite 3. Uma vez o aluno mandou uma mensagem em box: Roberto, eu entrei mudo na aula, saí calado. Que triste com isso. Porque uma aula artística, que é para ser encantadora, a professora transformou essa aula num DVD. Sou ela que fala. Então ela sabe 10, mas ela transmite 3. Se ela sabe 10 e transmite 3, ela vale quanto? 3. E eu coloquei uma outra, todos os meus exemplos na nossa conversa de hoje são reais, todos. E tudo que eu falo de errado eu fiz também, só que eu aprendi. Então, 10, ela transmite 3. E ela vale 3. Eu coloquei uma outra que ela sabe 8. Se ela sabe 8, ela não pode dar 10. Mas por que não, Roberto? Porque você não pode dar o que você não tem. Por mais vontade, carinho, boa vontade que você tenha. Se ela é 8, ela não pode dar 10. Mas eu prefiro uma 8 que me entrega 8 do que uma 10 que me entrega 3. E por que a 10 entrega 3? Por quê? Arrogante, não fez curso de oratória, uma série de motivos. Então, você não vale pelo que você sabe. Você vale pelo que você usa do que você sabe. Isso que é importante ficar claro. Então, quando a 10 sai, poxa, o Roberto colocou a menina ali porque é amiga dele, que eu sou melhor do que ela. Você não é melhor do que ela. Você sabe mais do que ela. Mas que adianta você saber 10 e transmitir 3? Eu prefiro a que sabe 8 e transmite 8. Então, esse é um conceito importante. O currículo, ele mostra a parte técnica. Ele mostra de 0 a 10 aonde você está. Mas é nas conversas informais, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, que você fecha portas ou abre portas. Isso que as pessoas não entendem. Mas, poxa, Roberto, a gente está aqui no meio do expediente falando sobre futebol, falando sobre isso, sobre aquilo. Gente, que as pessoas não sabem. Eu jogo essas perguntas bobas de propósito. Daí você vê lá um fazendo grosseria com o outro. Juro, grosseria mesmo. O outro sendo gentil. Daí você começa a pensar, puxa, interessante. Aquele cara que eu vi a matéria dele e tem um currículo impressionante, ele é grosseiro assim, eu não sabia disso. Acabei de descobrir. Então, no currículo, você não tem como saber essas coisas. O currículo não mostra o caráter das pessoas. Uma coisa que eu já passei várias vezes, por exemplo, eu fui contratado na Rede Globo inúmeras vezes para fazer tradução simultânea, a minha empresa. Já estive na Fátima Bernardes, na Ana Maria Braga. Daí, se eu mando uma intérprete lá para fazer tradução simultânea, mas eu não posso nesse evento, porque eu tenho um evento na Coca-Cola, ou vou levar meu filho na escola, o que for. Algumas intérpretes, no final do evento, puxam o seu próprio cartão de visitas. Não sei se vocês entenderam. Eu gastei 6 meses ligando no aniversário, dando um presente de Natal, um ovo de Páscoa, e sendo atencioso, conversando com a pessoa. Quando ela tem dúvidas, eu estou pronto para ajudar, fazendo todo o network. Eu consegui um evento. Eu mando um intérprete para fazer a tradução simultânea desse evento. Nesse dia, por algum motivo, eu não posso subir. Daí a pessoa, no final, dá o cartão de visitas dela e todas as raízes dos próximos eventos ela pega para ela. E de manhã, antes de ir para o evento, eu ainda liguei. Estou ligando para lhe desejar boa sorte, que tudo dê certo. E ela pega o evento para ela. Isso acontece. Então, a palavra mais gentil seria que é antiético. Eu digo que é roubar o cliente mesmo. Porque a pessoa captou o cliente, te deu o endereço, desejou boa sorte e você vai lá e entrega o seu cartão. Então, isso você não consegue ver no currículo. Isso você só consegue ver nas brincadeiras, nas piadas. Só consegue ver conversando nas redes sociais. Daí você vê direitinho quem é quem. Você pode fingir que é quem você não é durante 5 minutos, durante 2 horas, mas numa conversa de semanas, você consegue ver o perfil das pessoas. Se alguém comenta algo parecido, a pessoa ridiculariza. Isso aí é bobagem, Roberto. Não é bobagem, não. Isso é sério. Então, o currículo, que muitas pessoas ficam... O meu currículo é bom, tá?
Estou desvalorizando o currículo, porque geralmente quem desvaloriza o currículo tem currículo ruim, mas não é o caso. Eu me sinto bem à vontade de desvalorizar porque o currículo é bom. Então, o currículo não é tudo. O currículo mostra o seu potencial, mas ele não mostra se você é uma pessoa que tem inteligência emocional. Se você nas redes sociais eu vejo pessoas discutindo por política, um xingando o outro, bloqueando, grosseria, Deus me livre. Imagina se eu coloco numa multinacional, numa Coca-Cola, numa Rede Globo, na Gillette do Brasil, na L'Oréal Paris. Se eu coloco uma pessoa dessa, ela vai brigar com o meu cliente. Cliente, eu faço o quê? Eu sou pontual, eu sou sorridente, eu falo pouco, elogio quase tudo e vou embora e recebo meu pagamento. Agora, é a pessoa que não tem inteligência emocional, o cliente que demorou tanto para eu conseguir fazer networking, ela vai acabar destruindo esse meu relacionamento. E essas coisas não estão no currículo. Essas coisas você observa só conversando. Com uma nova namorada, olha, ela é linda, é prima do meu amigo, e ela tem um mestrado, e ela parece uma pessoa com bons valores, mas a gente tem que conversar mais com a pessoa. Porque, mas ela vai dizer coisas que você quer ouvir, mais ou menos. Eu entrevistei 3.000. Depois de um tempo, a pessoa vai largar uma frase infeliz, alguma coisa. Dá para sentir quando a pessoa quer passar o que ela não é. Já tem um vídeo no TikTok meu, que teve em minutos, 2.000 curtidas, onde eu digo, quando você quer pegar mentira de uma pessoa, é muito fácil. Só você fazer perguntas de trás para frente. É uma asfixia. A pessoa vai se enrolar toda. Mas se for a verdade, você pode perguntar de trás para frente, que ela vai responder tranquilamente, sem problema nenhum. E quando a pessoa começa a ser asfixiada, começa a se enrolar, ela começa a ser rude, geralmente. Mas eu costumo fingir que não entendi para deixar uma saída honrosa. Porque eu não quero humilhar a pessoa, só quero a informação de saber quem ela é. Então, nós estamos falando que um bom currículo não é tudo. É importante você conhecer as pessoas. Falamos também que o trabalho mecânico ele é substituído pela máquina facilmente. Facilmente. Lá atrás, eu tinha 6 pessoas na minha secretaria. Hoje eu tenho uma pessoa trabalhando meio expediente. A máquina substitui. Mas se você dá um toque artístico, você está protegido. Você não ganha pela sua importância, você ganha pela sua raridade. Isso é importante ficar claro. Não estou falando que é justo ou que é injusto. Eu estou compartilhando como funciona o mundo corporativo. Por que o Neymar, o Messi, ganham 5, 10 milhões de reais por mês? Por que os médicos não ganham muito bem, no modo geral? Não estou dizendo que eu acho certo nem errado. Estou compartilhando como é. Estou dizendo o motivo. Por quê? Porque os médicos têm muitos. O Neymar, o Messi tem um só. Mas os médicos são muito mais importantes do que o Messi. Claro! Mas tem um Messi. Tem muitos médicos. Então, o Messi é raro. Os médicos não são. Daí tem médicos que começam a fazer coisas específicas que só eles fazem. Alguns médicos, poucos médicos, deles se tornam renomados e passam a ganhar muito, porque eles passam a ser médicos raros comparado com os outros. Eu fui no médico da Íris há uns 15 anos. Não fazia parte de um plano de saúde. Paguei por fora. Caro. Sem tirar minha roupa, ele falou tudo do meu corpo. Você tem uma cicatriz na sua perna, você teve isso aqui, eu falo do meu corpo todo, sem tirar roupa. Médico top. Ele era muito caro, porque só tinha um médico da Íris no Rio de Janeiro. Tinha 2 em São Paulo. Daí você vai pensar, passaram 15 anos, Roberto, esse médico deve ser mais caro ainda, né? Ele está mais experiente. Não. Porque o que vale o mundo corporativo não é nada disso. O que vale é a raridade. Hoje, a consulta dele custa menos. Alguns já fazem parte do plano de saúde. Por quê? Porque hoje tem muitos. Então, não é justo ou injusto. O objetivo da palestra não é esse. É compartilhar como funciona. O que faz você ganhar bem é a sua raridade, não necessariamente a sua importância. De uma vez, numa universidade, numa palestra parecida com essa, uma pessoa me disse: eu entendi, Roberto, achei muito bacana que você está compartilhando com a gente, mas o tradutor não tem muito como ser raro. É mais ou menos a mesma coisa. Eu concordo parcialmente, mas um toque artístico não precisa ser nada do outro mundo. Por exemplo, ser muito gentil com as pessoas. Mas isso é óbvio. Não é óbvio, não. Tem gente que é doida. O cara está te pagando, tabela do Sintra, sindicatos tradutores, pagando à vista, fazendo tudo certinho, ainda assim a pessoa não trata bem. O atendimento muito gentil, mas muito gentil mesmo,
Não passou do ponto. Diferença do veneno e do remédio é a dose. Mas muito gentil é um diferencial. Depois você ligar para saber se está tudo bem. Ficou alguma dúvida? Ah, todo mundo faz isso. Não faz isso. Eu mesmo me descuidei de fazer isso durante alguns anos. Depois perguntar se está tudo bem. Então, esses pequenos detalhes, é ética, é caráter. Você não atender por conta própria uma pessoa que foi indicada para você realizar o trabalho representando uma instituição. Então, por exemplo, o João, se eu der um trabalho para ele, eu tenho que ir lá vigiar. Se for um evento de tradução simultânea, eu vou gastar carro, gasolina, meu tempo. Agora, aquele outro ali, posso mandar e posso fazer uma outra coisa. Ele vale mais para mim. Quanto menos você tem que ser gerenciado, mais você vale. Quanto mais tem que ser gerenciado, menos você vale. Então, o toque artístico ele é fundamental. Então, você sabe que você pode, ó, eu vou colocar lá o Emanuel, a Coca-Cola e o Costa lá na L'Oréal Paris para fazer os trabalhos para mim e vou tirar uma semana de férias com meus filhos e depois eu vou dar uma palestra na universidade. Eles valem muito para mim. Vou até reduzir minha margem de lucro. Agora, eu não conheço esse Emanuel, não. Eu não conheço esse Costa, não. Vou ter que ficar o dia inteiro lá observando o trabalho. Depois eu vou tirar foto lá do Instagram com ele. Daí você, para mim, está custando mais caro. Então, a confiança também, a gentileza, ligar depois, saber se foi tudo bem, são coisas simples, mas que vão dando um toque artístico no seu trabalho. Então, mesmo no caso de tradução, dá para você dar um toque de raridade também. Perguntas? Não. Tem uma pesquisa da empresa de treinamento PM, de 24 de novembro de 2002. Tem um tempinho já. E ela mostra que, pesquisa de página inteira que saiu na revista aqui, que 85% das vagas são networking e 15% são através das entrevistas tradicionais. A pessoa que tem inveja, muitas vezes ela fala, poxa, só está lá por causa do networking. Você entrou por causa do networking. E o seu talento te manteve. Importante ficar claro isso. Por exemplo, estou aqui na minha casa agora. Eu preciso de um eletricista. Eu vou chegar na rua, eletricista! Vou fazer isso? Eletricista! Não. Eu vou pegar o grupo do WhatsApp, queridos amigos, vocês conhecem um eletricista que seja competente e tenha um bom preço? Não é isso que eu vou fazer? Mas se ele chegar lá e fizer tudo errado, ele não vai continuar. Eu quero uma recepcionista, uma vaga de auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo! Vou fazer isso na rua? Não, eu vou mandar uma mensagem para meus amigos, do colégio, da faculdade, da pós-graduação. Eu preciso de uma recepcionista. Alguém conhece alguém, sexo feminino, de 20 até 35 anos, que fala inglês? Eu quero pagar tantos R$ 1.000. Não é assim? Dela chega lá, falta, chega atrasada, trata mal os clientes, ela vai sair. Então é mentira que ela só está lá porque conhece o Roberto. Não, ela entrou porque conhece o Roberto. E ela está lá porque é competente. Então é importante ficar claro isso. Outra coisa, tem gente que acha que networking, que não entende nada de networking, não entende que networking é confiança, confiança. Chega num congresso. Aqui tem um congresso muito respeitado no Brasil, que é o congresso da Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Inclusive, a minha irmã foi presidente 2 vezes, o atual presidente, vários presidentes foram meus alunos, vários. E é um congresso incrível, maravilhoso. E a pessoa chega no congresso da Abrates com um monte de cartões de visita e faz panfletagem. Chega em casa para a esposa, para a mãe, para a namorada. Hoje o dia foi ótimo. Fiz bastante networking. Você não fez bastante networking. Era melhor você pesquisar antes no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Aquele Emanuel Paiva e Costa que estavam naquela live comigo, vão estar presentes. Opa, deixa eu ver o Facebook dele. O que é que ele gosta? Ele gosta de tênis, ele gosta de basquete, isso, tá, ok. Daí, nesse congresso, eu vou focar em fazer o Emanuel e o Costa me adorarem. Essas 8 pessoas. Eu não vou pegar uma pilha de cartões de visitas, fazer panfletagem e achar que fiz um excelente networking. Então, é importante as pessoas também entenderem que networking ele é confiança. Tem gente que entra no grupo do WhatsApp, claro que eu procuro ajudar todo mundo, mas eu vejo que a pessoa não tem noção de nada. Não são poucos, não. Manda inbox para mim. Vem cá, Roberto, onde que eu arrumo os clientes?
Já que você falou do grupo do WhatsApp de networking. Juro. Daí, no começo, eu fico pensando, ele está fazendo uma ironia comigo ou é verdade? Eu vejo que a pessoa é pura, é sincera mesmo. Daí, procuro orientar. O networking, ele não é rápido e invasivo. Ele é lento e sólido. Networking é confiança. O slogan que eu sou apaixonado, sabe qual é? O da Volkswagen. Volkswagen, você conhece, você confia. É exatamente isso. Você conhece, você confia. Uma foto para mim do Costa não quer dizer nada. Agora ele conversou comigo no WhatsApp, eu estou olhando aquele de óculos aqui, com camisa bonita aqui, olhando para mim. Eu já estou confiando, de 0 a 10 já estava 0, agora estou confiando 7 nele. Se a gente conversa mais 2, 3 lives, já estou indicando para o trabalho, para alguma coisa. Networking ele não é rápido e invasivo, ele é lento e sólido. Networking ele é confiança. Por isso que fazer panfletagem de congresso não leva a lugar nenhum. Isso é um ponto. Agora, o que é triste é quando você vê, e não é uma exceção, tá? Ao contrário, a maioria, 80%, 90%, as pessoas queimando filme, fechando portas, com um currículo incrível, porque são grosseiras, que não entendem nada de. Não é nem network, não, é educação mesmo. Network já é um outro degrau, já é uma outra prateleira. Por exemplo, se eu pergunto aqui ao Manuel Brandão, pergunto ao Avelino, vem cá, vocês conhecem algum intérprete de francês? Eles disseram, Roberto, eu trabalho exclusivamente com inglês. Só estou dando um exemplo. Seu network está péssimo. Por que, Roberto? Que você é mais um. Se você for olhar aqui no Brasil, 214 milhões de pessoas, 95% BBC 2022, ano passado, estou dando a fonte, ganho de 1.000 a 3.000 e poucos reais. Na parte rica do Rio de Janeiro, isso não paga nem metade de uma escola de uma criança. E é o que 95% do Brasil ganha. Então, se você quer fazer parte dos 5%, você não pode fazer o que todo mundo faz. Uma coisa que é básica, você fala o seguinte, quando me fala isso para mim, Roberto, mas todo mundo faz isso. Tudo bem, mas você quer ser todo mundo? Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai ganhar o que todo mundo ganha. Então, se você não quer ganhar o que todo mundo ganha, você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, qual seria o bom networking? O Costa, você conhece algum intérprete francês? Não, Roberto, trabalho com inglês. Mas eu vou pesquisar aqui nos grupos do WhatsApp e vou te ajudar. Ele acabou, se o cara tiver vergonha na cara, tiver caráter, no meu caso, ele acabou de criar uma dívida invisível comigo. Ele me resolveu um problema para o evento da semana que vem, que não tinha ninguém. Eu vou me sentir a obrigação de arrumar alguma coisa boa para ele. Isso é uma conversa invisível. 10 coisas vão sendo construídas. Isso é invisível. Então, quando perguntar se tem um trabalho de inglês, o que 95% responde, não, de francês. Só trabalho com inglês. Está errado. Um outro erro, deixa eu ver como é que está o tempo. 9:21. Um outro erro é achar que a hipocrisia não é verdade, eu posso afirmar. Meu avô foi soldado do Exército, eu estudei em escola pública, meu pai é oficial de marinha, comecei do zero, dava aula de inglês, fiz panfletagem, e eu posso dizer, dinheiro não pode ser foco, dinheiro é consequência. Isso é verdade. Então, dinheiro tem que ser consequência de um trabalho excelente. Isso que é importante as pessoas compreenderem. E eu viajei agora na época da eleição, aqui no Brasil, um mês com políticos, dormindo em quartos de hotel, etc. E eu detesto política. Meus amigos perguntaram, por que você está fazendo isso? Tanta coisa para fazer, você tem 2 filhos, tem a sua empresa. Gente, você vai estar ali conversando com o governador, tomando café com o prefeito, você vai estar ali conversando com todo mundo. Não é que tem intimidade, não, mas está conversando. Está vendo como eles se comportam, se o cara sorri, se ele fica sério. Você está tendo aqui um curso intensivo de graça e fazendo networking. E eu tinha acabado de abrir uma empresa chamada Espanha de Oratória, além da Amazônia Tradução, que é a principal. Nessa viagem de graça, eu consegui um monte de alunos de oratória. Não desvalorizando o meu curso. Mas você não chama necessariamente o melhor, você chama quem está perto. Sabe o tubarão? Quando tem uns peixinhos que ficam ali ao redor dele? Nunca viram isso? Nunca viram? O tubarão com os peixinhos ali ao redor? Eu procuro ser esse peixinho. Eu quero estar perto de pessoas que estão acima de mim. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu sou o pior dos 5. Então,
quando o cara está conversando com você, dormindo em quarto de hotel, dando risada, e sabe que você tem um curso de oratória, é o teu que ele vai chamar. Ele não vai pesquisar no Google. Então, a gente chama quem está perto. Por isso que, se você é muito tímido e não tem nenhum interesse em conviver com as pessoas e lidar, vai fazer concurso público. Porque daí você vai ter um salário garantido para o resto da vida. E se você conseguir fazer o modelo híbrido, que alguns de vocês conseguiram isso, estão de parabéns, é você conseguir ter o concurso público, que tem um valor garantido, independentemente de ser baixo ou de ser alto, e ter também uma renda privada. Daí é o mundo perfeito. Você tem um pouco de segurança e tem também a possibilidade de ter ganhos maiores. Não com a mesma segurança, mas maiores também. Seria esse modelo intermediário. Então, 85% das vagas é networking, 15% é entrevista tradicional. Como é que alguém tem coragem de falar mal dos outros por trás? Se alguém falar mal aqui do Costa, ou do Brandão, ou falar mal de mim, num outro grupo, isso vai chegar até mim. E, às vezes, a pessoa era o perfil que eu ia chamar. E você vê depois a pessoa no grupo do WhatsApp. Tradução está em baixa. Inteligência artificial vai acabar com tudo. Está em baixa para você. E não tem como mentir. As pessoas postam os trabalhos dela. Tem gente com currículo mais simples, com a agenda lotada, não fala mal de ninguém. São pessoas proativas, fazem o networking corretamente. O networking, ele é construído, não é panfletagem em congresso. Não confundir sorte com acaso. Sorte é talento. Gugu Liberato, que é um apresentador de televisão famoso no Brasil, morreu agora há 2 anos, ele falava uma frase que eu gosto muito. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quem aqui tem um isqueiro vermelho? Isqueiro, eu não fumo não, mas um isqueiro vermelho. Talvez ninguém. Pega o estádio do Maracanã lotado, o jogo do Flamengo e do Fluminense. 80 mil pessoas. Quem tem um isqueiro vermelho? Alguém vai ter. Concordo? Por isso que uma pessoa que eu conheci, chamado Flávio Augusto, dono do curso WhatsApp, eu conheci ele no começo dele. Nós começamos juntos, com a mesma idade. E o Flávio Augusto, ele tem um vídeo de 20 segundos que é sensacional, que ele fala: sorte é estatística. E é verdade. No meu caso, eu estou um mês viajando com os políticos, de 6 da manhã até 10 da noite, dando palestra nas universidades, dando uma entrevista na televisão. Eu estou no final de semana no clube, conversando com os meus amigos que trabalham na Gillette, na L'Oréal. Eu estou jogando semente o tempo todo, sempre sendo simpático. Meus pais me ensinaram que não tem ninguém que você fala mal. Tem pessoas que você fala bem e tem pessoas que você evita. Então, com tanta semente, é estatística que alguma coisa boa vai acontecer. Então, ele fala: sorte é estatística. Sorte é estatística. Sorte nada mais é do que preparação das oportunidades. Vamos lá. Quem aqui nesse grupo, nesse evento agora? Quem aqui fala russo, mandarim, romeno, mandarim, romeno e fala também italiano? Esses 4 idiomas no nível fluente. Eu vou pagar para você dar uma aula $100 mil. Nem o Messi ganha isso numa aula. Daí você vai dizer: Roberto, ninguém. Vocês tiveram oportunidade, mas não estavam preparados. Agora, de repente, tem um cara que fala tudo isso, mas ninguém oferece $100 mil para ele. Quer dizer, ele está preparado, mas ele não tem oportunidade. Então, sorte nada mais é do que preparação para oportunidade. Ah, mas o Roberto tá com sorte. Tá com sorte. Não estou com sorte. Eu jogo semente 24 horas. Eu até sonho com trabalho, network, contato, 24 horas. Então, uma hora a coisa pega. Agora, chega no Congresso uma vez por ano, distribui um monte de cartões, fiz meu network. Não é assim. Network é confiança. O Valentim quer fazer uma pergunta, um comentário. Não? Ah, você fez assim com a caneta? Eu achei que fosse. Inovação. Dinheiro, você não ganha mais aos poucos, não. Ah, mas todo mundo fala isso. Você quer ser todo mundo? No Brasil, com 214 milhões de pessoas, você vai ganhar de um salário mínimo até 3 mil e poucos reais, tá? Fonte BBC 2022, ano passado. Isso não me interessa. A mim não interessa isso. Então, se você quer sair disso,
Ah, mas todo mundo faz assim, todo mundo faz assado, Roberto. Todo mundo dá bom dia, todo mundo isso. Não me interessa se todo mundo faz. Eu quero observar o que esses 5% que eu não faço parte fazem. Isso é consultoria de graça. Eu fico observando. Aham, então é assim. Por exemplo, antigamente, quando alguém me dava um fora público, eu dava de volta. Quem nunca fez isso? Na minha infância, eu tive uma educação na escolar que teve uma parte que foi muito errada. Eu dou um boi para entrar numa briga, dou uma boiada para não sair. E a pessoa falava isso assim com orgulho. Hoje em dia eu tenho pena de quem fala assim. A pessoa inteligente, ela evita o conflito ao máximo. O máximo que ela evita o conflito. Então, não fala assim, mas todo mundo faz assim. Então, o que é inovação? Quando eu fiz a faculdade, o professor me elogiou que eu resumi 6 meses de aula de inovação com uma frase. E até hoje eu coloco nas redes sociais, nas entrevistas. Inovação é a criatividade que gera lucro. Isso é coisa que muita gente confunde também, tá? Você criou uma coisa sensacional, gastou madrugadas, você é PhD, doutorado, olha que coisa incrível. É criativo? É. É inovação? Não sei. Por que você não sabe? Porque se ninguém pagar por isso, é só criatividade. Inovação é para poucos. Todo mundo é criativo. Você pode fazer uma coisa boba. Ó, pegar um perfume aqui. Daí eu peguei aqui a minha lente de contato. Estou inventando agora isso. Botei 2 pezinhos. E escrevi aqui, eu sou robô alegria. Oi, eu sou robô alegria. Que coisa boba, Roberto. É uma coisa boba. Mas se eu comentar isso com a minha vizinha, ela fala sensacional. Vai ter uma festa da minha filha semana que vem e vão ter 90 convidados. Eu quero 90 robôs alegria. Essa besteira é uma inovação. Mas, e o que o meu amigo fez com um doutorado? A questão não é essa. A questão, lembra da frase. Inovação é a criatividade que gera lucro. Eu já dei palestra na Ribalta, na Barra da Tijuca, onde tem show do Roberto Carlos, do Lulu Santos, 1.500, 1.700 pessoas. Eu já dei 2 palestras lá. Todo mundo me aplaudiu, ninguém fez a matrícula. Já fiz live para 8 pessoas. 8. 2 pessoas se inscreveram no curso de formação de tradutores, outro foi no curso de legendagem. Em primeiro lugar, a partir do momento que eu coloquei o meu rosto, eu atendo todo mundo igual, independentemente da situação A ou da situação B. Eu só adapto o vocabulário. Gírias que eu falo na faculdade para o aluno do primeiro período, eu posso falar numa outra situação. Mas a inovação é a criatividade que gera lucro. Nos anos 90, eu lancei aqui no Brasil aulas de madrugada, porque não tinha aulas a internet ainda, em 92, quando eu comecei. O meu telefone em casa não existia, era coisa de rico. Eu tinha que ligar do orelhão na rua. Daí eu dava aula para aeromoça, comissário de bordo, piloto, de madrugada. Eu já mostrei nas minhas redes sociais, inclusive está no meu TikTok, ali, páginas inteiras no Globo, que é o jornal principal do Brasil, falando sobre isso. Sabe quanto custa um anúncio num jornal assim, pequenininho? Uma fortuna, 2, 3 mil dólares, assim, um anúncio assim, colorido no domingo. Eu consegui várias páginas inteiras sem pagar nada. Mas como, Roberto? Porque é inovação. Aulas de madrugada para piloto, comissário de bordo, nos anos 90 ninguém tinha. Mas se todo mundo me copiasse e oferecesse aula de madrugada, o jornal não botaria a página inteira. Iria desligar o telefone da minha cara, 2 mil dólares para ter um anúncio desse tamanho. Então, o que é inovação? Inovação é a criatividade que gera lucro. Então, quando o cara fala, aqui nós inovamos todos os dias, ele não sabe a bobagem que ele está falando. A inovação é fruto de muita pesquisa. Ao longo de 31 anos, desde 92, quando eu comecei, eu inovei talvez umas 8 vezes, 9 vezes. Não é assim fácil. Mas quando você acerta, você ganha muito dinheiro. Eu comprei meu primeiro carro zero e nos anos 90 não tinha financiamento que eu nem hoje em dia, era tudo à vista. Comprei um carro zero de luxo, etc. Porque você sai na frente. Por isso, sabe quantas vezes eu entrei em sites de concorrentes em 31 anos? 9 vezes. Você tem que querer ser o copiado e não o que copia. Você tem que querer ser o copiado, não o que copia. Isso é importante. E se ficar entrando muito lá, você acaba sendo influenciado por isso. Então, você tem que pesquisar para inovar. E sempre se aproximar de quem já está onde você quer chegar. Isso é muito importante. Eu procuro me aproximar de quem já está onde eu quero chegar.
O cliente é volúvel. Eu sou cliente também. Não sou um extraterrestre. Eu sou volúvel também. O cliente, ele é volúvel. Viajando ali de carro, você para na beira da estrada. Eu gosto muito do sul de Minas Gerais. Sou Lourenço, vou muito, desde criança. E lá, uma parada para comer pão de queijo, tomar um suco, tem a parada do alemão. Uma parada. Eles fizeram uma reforma e gastaram fortuna. Rampa para deficiente físico, tudo que vocês puderem imaginar. Mas quem passava da rua olhando era a mesma coisa. E o concorrente do lado, você podia escolher. Você passa de carro, tem duas opções de paradas. O do lado não fez nada, mas pintou a fachada de rosa, laranja, cores diferentes. Enfim, ficou até bonito, ficou muito bonito. Ele deu um toque. No primeiro momento, esse teve mais cliente do que o outro, que fez reformas estruturais. Porque o cliente é volúvel, ele adora novidades. Então, nas minhas aulas presenciais, eu fazia feito auditório. Na outra aula, bagunçava tudo. Na aula de auditório, eu fazia uma roda, sempre tem que estar mudando. O cliente, ele é volúvel, ele gosta de novidades, lembra disso. Não existe, estou fidelizado, esse cliente me adora. Não. Tem que estar sempre apresentando alguma novidade, tem que surpreender o cliente. Sempre é bom você ter alguma coisa que você sabe que você vai dar, mas que você não disse. Você vai no hotel 5 estrelas, por exemplo, com a sua esposa, numa lua de mel, daí abre a porta do quarto e no travesseiro tem uma rosa de chocolate. E ela fica, nossa, que coisa impressionante. Mas está incluído na diária. Mas como ele não falou nada, mas se ele tivesse avisado, vai ter piscina, sauna, uma rosa de chocolate num travesseiro. Se avisasse, ela iria comer. Não está tão bom assim, não. Ela já ia julgar como uma coisa que está incluída. Mas se é um plus, ela vai gostar, de repente, até de um cereja, alguma coisa que ela nem gosta. Mas só porque viu aquilo ali, já achou simpático. Então, eu não falo tudo que eu vou oferecer. Procuro ter algumas coisas na manga também. O perfil de network, quando alguém... Dinheiro é consequência de um bom trabalho. Foco. Foco é tudo. Né? Foco é tudo. Não fala mais nada. Foco é tudo. Quando você tem foco, os sacrifícios não doem. Se eu sei que eu vou ter um evento lá na Petrobras, eu vou um local que eu vou participar desse evento, vou ser importante nesse evento, e estou exausto, não tenho fome, não tenho cansaço, não tenho nada, porque eu entendo o que está acontecendo. Se você está no ônibus desmotivado, você não tem foco. Agora, eu estou no ônibus, mas eu estou economizando seguro do carro, gasolina, IPVA. Cada ano que passa, o carro vale menos. O carro não é um ativo, o carro é um passivo. Está entendendo isso tudo? E se eu quiser, com 2 anos e meio, eu compro um carro à vista, só porque eu economizei. Você vai ficar no ônibus feliz da vida. Não vai ficar desmotivado com uma pessoa que está lá sem perspectiva. Você que foi essa mentalidade que eu tive quando eu tinha 19 anos, comprei meu primeiro carro. Quando alguém te dá um fora, gente, quem paga as minhas contas, fui casado 22 anos, mas você, quem paga a pensão dos meus filhos, quem paga isso, quem paga aquilo, é meu trabalho. Se ele está me dando, fazendo grosseria, me dando fora, está ficando ruim para a imagem dele. A minha imagem está de uma pessoa elegante, com inteligência emocional, que não vai revidar. Então, quando eu tenho foco, que eu quero viajar, reforçar minha reserva de emergência, pagar as minhas contas em dia, aquilo ali não me atinge. Eu sei separar o Roberto do Beto. O Roberto é profissional, o Beto é o pai do Felipe, do Fábio, tem irmão da Sheila, irmão da Adriana, irmão do Ronaldo. Isso, para mim, funciona muito bem. Então, eu nunca levo nada para o lado pessoal. Outro ponto aqui que nós podemos falar é sobre quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. O tempo vai dar certinho, que bom. Quem trabalha demais, são 10 tópicos que nós estamos conversando. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu, quando era aluno, tinha 18 anos de idade, 20 anos de idade, eu dava gargalhada. Falava, professor, o senhor sabe que essa frase é demagogia, pelo amor de Deus. E não é, gente. E não é. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro é a pura verdade. Quem olhar minhas redes sociais, eu moro ali do lado da praia, aqui do Leblon. Eu estou de short,
com o meu notebook, trabalhando ali no quiosque. É tudo misturado o tempo todo. Se você ficar trancado de castigo em casa ali 8 horas por dia, você não vai ter ideias novas. É importante você ter ideias novas. Isso é muito importante. Então, eu tinha uma pessoa, todo o meu tempo são reais, quando não é real, eu aviso, que eu pagava R$ 3.500. Daria mais ou menos o quê? Uns R$ 3.500, uns US$ 700 por mês. Isso é real. Isso tem uns 5 anos, 6 anos, na minha equipe, só para fazer chamadas das aulas. Há 5 anos, nessa ocasião, eu tinha 43 turmas e tinha mais ou menos 400 alunos. 21 mil alunos ao longo de 31 anos, desde 92. Estou falando no semestre. Alunos ativos, me pagando mensalidade em dia. Daí, essa pessoa ganhava isso para fazer chamadas. Porque eu já tive um caso na justiça que a pessoa teve as aulas e disse que não teve. Então, a chamada ela é muito importante. E ela fazia chamada de 43 turmas. Era sábado, era de manhã, era 8 da manhã, 9 da noite. Ela fazia chamada o tempo todo. Ela trabalhava bastante. Não estou reclamando, não. Tanto é que quem escolheu fui eu. Entrevistei várias, gostei dela. Colocou o uniforme e trabalhou. Só que esses R$ 3.500 inocentes, parece pouco, ela ganha 2.600. Porque aqui no Brasil tem um bruto e tem um líquido. Então, para ela, 2.600 é muito pouco. E para mim é muito, porque com a carteira assinada, esse 3.500 vira 7. Ele vira o dobro. Então, eu pago 7, na verdade, e ela ganha 2.600. Se você multiplicar 7 mil por 12 meses, e mais juros compostos, juros sobre juros, de poupança, 0,5% ao mês, vai dar R$ 90 mil por ano. Então, aquele 2.600 inocentes por mês são 90 mil por ano, para ela fazer a chamada. Daí eu estava um dia pensando nisso. Isso aí é muito dinheiro, não está certo. Não é que ela ganhe muito, não, ela merece que ela ganhe, mas é muito dinheiro para gastar para uma pessoa controlar as chamadas. Eu estava na praia pensando. Se o cara ficar na praia só olhando menina bonita, a empresa dele vai quebrar. Que o empreendedor é tudo misturado o tempo todo. Não existe você. Quando o cara me pergunta, eu tenho uma irmã que é juíza federal. Ela me fez 7 perguntas ou 8 para saber se eu tinha pensamento jurídico. Ela me deu nota 7. Não foi uma nota muito boa, não. Quer dizer, não tem. E eu posso dizer, se eu conhecer uma pessoa hoje, ela me pergunta quantas horas por dia você trabalha, só pela pergunta, ela não é empreendedora. Que isso, Roberto? Não é empreendedora. Tem 31 anos de experiência. Empreendedor não existe isso. Eu estou na praia, no quiosque tomando água de coco, mas já estou vendo se o cara do coco quer fazer o curso de oratória. É tudo misturado o tempo todo. Então, você trabalha muito mais, mas se diverte muito mais também. As duas coisas. Você trabalha muito mais que as pessoas e se diverte muito mais. E daí, eu na praia pensei o seguinte: se os professores fizerem um print no final de cada aula, print, acabou a chamada. A gente já tem uma chamada, é a melhor chamada do mundo. A chamada que eu gastava 90 mil por ano, eu vou ter uma chamada com foto das pessoas, com o horário e o minuto que elas entraram, com o nome completo. Vou ter uma chamada ainda melhor. Daí eu botei uma regra. Professores, a partir de hoje, façam as chamadas através de print no final da aula. E eu dispensei a menina, ela recebeu tudo que a lei obriga e economizei esse dinheiro todo. Mas se eu tivesse subido na escada, colocando as contas de luz, telefone, gás em ordem alfabética, estivesse fazendo... Isso chama-se trabalhar errado. Eu passei 10 anos trabalhando errado. Quando eu comecei a botar a pegada mais empreendedora, a coisa mudou de patamar. Então, se eu tivesse o dia inteiro fazendo isso, eu não teria tido a ideia de fazer um print no final da aula e a chamada está pronta. Mas as pessoas gostam de confusão, gostam de burocracia. E vários professores me perguntaram: para onde que eu mando esse print? Para lugar nenhum. O print já está no grupo do WhatsApp de tradução de games. O outro print já está no grupo do WhatsApp de dublagem. O outro print já está no grupo do WhatsApp de tradução simultânea. São os grupos que eu tenho das turmas. É só deixar lá. Se um dia tiver algum problema, eu vou ler e vou achar chamadas. Vai mandar para mim para quê? Para eu perder, para misturar, botar no pendrive? Então, quem trabalha demais, não tem tempo para ganhar dinheiro, não é achar que vai chegar na praia e ficar rico. É entender, tem que sair um pouco do operacional.
Tem gente que não tem a mínima noção do networking. Poxa, vamos. Agora eu estou inventando, tá? Primeira vez que estou inventando. Vamos na Barra da Tijuca almoçar com fulano, que é uma pessoa super famosa, rica, e ele está pensando em contratar uns tradutores para o ano que vem e vai ter um jogo de golfe. E o cara chega para mim, mas Roberto, eu não gosto de golfe. Você não vai lá ver o golfe, você vai lá conhecer o cara. Não, pode parecer que eu estou exagerando, não estou exagerando. A história do golfe eu estou inventando. Mas as pessoas terem essa atitude, eu não estou exagerando. Mas eu não gosto de golfe. Eu odeio política. Passei um mês, e eleição política trabalha mesmo, de 6 da manhã até 10 da noite, viajando com político. Por quê? Eu quero contato. Ah, mas ele rouba. Ele, não tem nada a ver com isso. O que eu quero são os contatos para vender o meu serviço e melhorar a minha vida de quem está ao meu redor. Eu sei o meu foco. Então não tem essa de que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Obviamente, se fosse alguma coisa na política que fosse contaminar a minha imagem, eu não aceitaria. Mas esse grupo que eu participei era para defender o 14º salário dos aposentados. Então uma coisa inocente, uma coisa boa, positiva. Então não foi nada assim e tivesse algum problema. E o último item, que vai dar o tempo pelo visto certinho, feliz que às vezes fica apertado, é PNL, Programação Neurolinguística. E sem você vê lá quem fez e quem não fez o curso, né? É interessante. Mas antes de falar de PNL, lembra que eu comentei que, pela minha experiência, e a minha irmã, juíza federal, primeira colocada, ela me fez algumas perguntas para saber se eu tinha conhecimento jurídico. No conhecimento jurídico, não que eu tenho algum que eu estudei na faculdade. Eu só tenho pensamento jurídico, pensamento jurídico. Ela me deu nota 7. Tudo bem. Se você for um psicanalista ou psicólogo, eles têm perguntas que vão te traçar um perfil. Todo mundo tem perguntas que traçam um perfil. Eu tenho também uma coisa que eu posso dizer para vocês. Se a pessoa resmungou uma única vez na vida, ela não é empreendedora. Como assim, Roberto? Eu falo para a Fundação Getúlio Vargas, qualquer palestra, não tem ninguém que possa rebater isso. Então, olha só, reclamar não é resmungar. Então, assim, eu sou casado com a Fernanda, estou inventando isso. Temos um restaurante. Daí, nós trabalhamos muito no restaurante, vamos viajar para Fernando de Noronha, que é uma viagem dos sonhos aqui no Brasil. Chega um plantão da televisão. O presidente Lula, Bolsonaro, não importa, o presidente do Brasil, a conta de luz vai triplicar. Se a conta de luz vai triplicar, no meu restaurante, os preços têm que aumentar. Porque para o restaurante a energia é muito importante. Só que eu não posso aumentar os preços, porque senão eu perco os clientes. Então, essa minha viagem não vai ser possível ser feita agora, no final do ano. Daí, o que o cara que resmunga faz? Puxa vida, a gente trabalhou o ano todo pensando nessa viagem para nos motivar. Ai, que absurdo esses políticos, que raiva deles e tal. Até aí, normal. Não, eu faço isso também, normal. Agora, qual é a diferença do campeão e do cara que resmunga? No dia seguinte, eu calo a minha boca e vou trabalhar com a viagem cancelada, com a conta de luz 3 vezes mais alta. E o cara fica assim, não dá para ser feliz, né? A gente trabalhou tanto o ano todo e agora cancelou essa viagem, eu queria tanto. Já estava sonhando com as fotos no Instagram do golfinho, já estava sonhando lá isso. Pô, passa uma semana ali, mais um mês, pô, eu vou me mudar para Portugal, vou me mudar para os Estados Unidos, aqui não dá. Ah, mas eu tenho um amigo meu que tem 2 padarias, mas a padaria dele deve dar um lucro baixo, ele deve ser uma vida baixa. Para ganhar dinheiro abundante mesmo, a pessoa que resmunga, eu nunca vi. Reclamar, sim. Se alguém disser alguma vez que eu resmunguei, está mentindo. Reclamar faz parte, senão você tem um câncer. Pode reclamar. Mas reclamou, acabou. Não ficar resmungando. E o cara me pergunta quantas horas por dia que você trabalha. Não é empreendedor. Empreendedor não existe isso. Eu estou aqui na praia. Daí eu vejo que a máquina do cartão do cara que está vendendo lá um sanduíche é diferente da minha, na minha empresa. E eu gostei mais da máquina dele. Então, o tempo todo, você está observando as coisas e vai fazendo o link. Não existe o dentro e o fora da empresa. E você acaba trabalhando muito mais e acaba se divertindo muito mais também. Então, o tradutor, que tem um currículo avassalador
maravilhoso, é juramentado, tem mestrado, tem doutorado, tem tudo isso, ele não vai dizer em público, mas às vezes a agenda dele não está tão cheia, ele não entende por quê. O motivo é que ele briga com as pessoas, o motivo é que ele acha que networking é distribuir os cartões de visitas, o motivo é de que ele não entende que tem uma diferença de ultrapassado e renomado. Eu fico à vontade de falar isso, eu estou 31 anos no mercado. Então, o ultrapassado é aquele cara que está muito tempo no mercado, tem uma história do passado linda, mas fala mal da inteligência artificial, fala mal das cat tools, fala mal de tudo. Tem que me respeitar, gente. Eu sou o guru do grupo, estou aqui. Não, você é ultrapassado, você não é renomado. Agora, obviamente, se o cara está no mercado há 30 anos, 20 anos, 15 anos, 40 anos, e ele tem tudo isso, e também marca uma live de inteligência artificial, gente, eu não queria que fosse assim, mas já que tem, vamos em frente. Não estou sendo hipócrita, não, mas sendo realista, não estou dizendo que eu acho bom, mas já que tem, vamos em frente. Fica resmungando. Esse é o renomado. Então tem uma fronteira ali entre o ultrapassado e o renomado. A pessoa tem que entender isso também. E a programação neurolinguística, evite falar não. Eu vejo na empresa, às vezes, a porta aberta, da multinacional, com a placa não deixar a porta aberta, ar-condicionado. A cabeça fica porta aberta, porta aberta, porta aberta, porta aberta. Qual é a placa correta? Mantenha a porta fechada, ar-condicionado. Tem que falar o que você quer, não o que você não quer. Você vê o professor falar para os alunos, ok, pessoal, a aula de hoje foi ótima, não esquecer de fazer o dever de casa, hein? Tá errado. Fica esquecer dever de casa, esquecer dever de casa. O uso gestual, assim, ó. O corpo fala, lembre de fazer o dever de casa. Lembre de fazer o dever de casa. É melhor você falar o positivo, não o negativo. Você vai dar uma palestra ou alguma coisa, não posso ficar nervosa. Não, ficar nervosa, ficar nervosa. Não, vou manter a calma. Tiro não da sua vida. Fale sempre o que você quer. A não ser um caso quando não é solto. Não solto pode. Você vai na festa do João? Estarei fora da festa do João. Claro que não. Você vai dizer não. Mas quando é a frase inteira, ele sai. O só, isso é um palestrante comete muito esse erro. Às vezes a palestra é linda. No final é só isso, gente. Bom final de semana. O só desvalorizou tudo que você falou. Vem cá, você tem só um filho, Roberto? Eu tenho dois, no caso. Vem cá, você só administra? Dá uma raiva quando me perguntam isso. Trabalho 24 horas por dia. Você não dá mais aula, não. Você só administra. Então, você tem só um filho. Termina a palestra linda, é só isso. Então, tiro não e tiro só. Tiro discordo. É tão triste quando eu vejo uma pessoa com um currículo bom falando discordo, você está procurando inimizade. O coração até dispara. Daí chega lá o Plínio Xavier para mim, Roberto, discordo do que você falou. Seja o que ele disser, eu sou humano, seja o que ele disser, eu não estou nem ouvindo, eu já estou pensando em como eu vou retrucar ele. Agora, poxa, Roberto, excelente a sua explicação, gostei muito, mas a experiência que eu tive foi um pouco diferente. O que você acha de ser assim? Esse é o cara que todo mundo quer perto. Esse pode ser o nota 7,5, mas com a agenda lotada. O cara agradável, o cara educado. Então, o discordo é muito grosseiro. E o pior de todos é o desempregado. Olha, eu sou o Marcelo, estou desempregado, eu quero aqui trabalhar, Luiz Galeta, na sua empresa. E eu não vou escolher esse cara, não. Ninguém quer. Agora, olha, o Luiz Galeta, o meu nome é Marcelo, eu estou entre empregos, vai ser uma honra trabalhar aqui na sua empresa. Já não sou diferente? Entre empregos, uma coisa dinâmica. De repente, foi ele que pediu para sair até, uma coisa dinâmica. Estou entre empregos. Eu estou desempregado, é o máximo da sua desvalorização. Não use essa palavra. Pronto. Então, PNL. E na oratória, correção, deixa eu ver aqui. Está no horário. Agora, e na oratória, você sabia que quando você fala em público, isso não é o Roberto, você vai lá no Google, pesquisa mundial. 38% do que as pessoas prestam atenção no que você fala é inflexão da sua voz.
Pode botar lá no Google. Não vou me expor a falar coisa que vocês vão achar diferente. Pesquisa mundial. 38%. Se você fala alto o tempo todo, ou se você falar baixinho o tempo todo, as pessoas, depois de 5 minutos, não prestam atenção. Então, você vai falar mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo. O auditório lotado pode ser mais teatral. Numa reunião vai ficar esquisito, tem que ser mais discreto. Mas fala alto, baixo, isso é 38%. Junto com a sílaba tônica bem marcada. Quando você marca bem a tônica, as pessoas confiam em tudo que você fala. Tanto que o slogan da Volkswagen é Volkswagen, você conhece e você confia. Imagina eu chegar, olá, boa noite, eu sou Roberto Barreto, vou falar sobre empreendedorismo. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Estou feliz de estar aqui. Eu sou Roberto Barreto. O tema de hoje, quando você marca a tônica, você passa confiança e reflexão na voz. Isso é 38%. 55% é expressão corporal. Então, aquele professor que fica tomando cafezinho e parado, sentado na sala de aula, e está abrindo mão de 55%. E o que você faz no online? Você aproxima da câmera, se afasta. E para dar 100%, 7% é o conteúdo. Como assim? Sim. Um conteúdo espetacular pode ser desvalorizado, massacrado, prejudicado com uma oratória ruim. Eu já vi o cara falando sobre o amor, sobre felicidade, sobre empreendedorismo, sobre como é bom viajar, mas com o ombro caído, sem distribuir o contato ocular, no mesmo tom de voz, sem começo, meio e fim, uma fala desorganizada, e a conversa paralela ficou fora de controle. E já viu isso é um exemplo verdadeiro. O dono do jornal Folha Dirigida aqui no Brasil, eu conheço ele, nessa aula de oratória, falaram assim para ele, fala sobre a ponta de um lápis. Já que o conteúdo é 7%, quero ver. Ele falou com a ponta de um lápis, eu escrevi uma poesia. Com essa poesia, conquistei a minha esposa. Ele fez um tema bobo se tornar interessante. Claro que você não vai passar no concurso público com 7% do conteúdo, aí é uma exceção. Estou falando em termos de prender atenção. Então, 38% é flexão da voz, uma tônica bem marcada, 55% é expressão corporal e 7% é o conteúdo. Daí você vê aquele currículo, 7,5, 8, mais que educado, que é agradável, que não rouba o cliente das pessoas que indicaram os trabalhos para ela, que depois ligam para saber se está tudo bem, que são gentis. Quando se pergunta se ela conhece algum intérprete francês, ela não diz, não, eu só faço inglês. Não conheço, mas vamos pesquisar juntos, vou te ajudar. Quando você começa uma pessoa com esse perfil, ela voa. E a outra, nossa, mas ela é pior que eu, não. O teu potencial é maior do que o dela. Mas você não vale pelo quanto você sabe, você vale pelo quanto você usa do que você sabe. Estou feliz que deu tempo de compartilhar o conteúdo que eu queria. Daria para falar sobre isso durante a semana toda, que é um assunto que eu sou apaixonado. Estamos dentro do horário. Olá, Barreto. Olá. Se quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, se eu souber responder, vai ser um prazer. Olá, espero que consiga me ouvir, Barreto. Temos sensivelmente 20 minutos, não sei se consegue ver ali. Estamos dentro do horário. Muito obrigado pela forma elucidativa que fez aqui a sua apresentação. Anotei algumas perguntas aqui dos participantes da nossa conferência. Se estiverem aí neste momento, por favor, liguem os microfones. Tenho a pergunta da Ângela Ferreira e tenho a pergunta do Elídio. Se preferirem, posso ler a pergunta por vocês. Ângela e Elídio, estão aí? Se não, qualquer outra pessoa que queira intervir, por favor, tenha a bondade. Barzilai, olá. Olá. Sim, podes avançar com as questões, não é? Ok. Por favor. Tá certo. Muito bem. Então, a pergunta primeiro do Elídio ao Roberto. Qual é a melhor estratégia para a conquista dos primeiros clientes para um tradutor iniciante? Os meus clientes se aproximar de pessoas que já estão onde você quer chegar. Isso não tem nada de oportunista, tá? Não tem nada disso. É se aproximar de maneira transparente. Você chegar e olha o Instagram da pessoa, olha o LinkedIn, olha o Facebook. Olha, eu vi que você fez aqui o Pan-Americano com exclusividade, contratei 100 tradutores do Pan-Americano, de espanhol e inglês. Fez Copa do Mundo, que bacana. Ah, tá, a sua irmã já foi presidente da associação da Brás 2 vezes. Poxa, que legal. E conversar com a pessoa. Vem cá, você faz uma live comigo? Eu vou lá, faço uma live com a pessoa.
E a pessoa vai, faz uma live comigo, vai ficando mais conhecida e as coisas vão indo, se aproximar. E no meu caso, tem pessoas que estão num degrau que eu ainda não atingi. Eu quero me aproximar delas também. Então, você deve se aproximar de quem já está onde você quer chegar. Isso aí vai encurtar o seu caminho. E agora tem uma coisa que não dá nem para conversar. Não dá nem para conversar. Daí você tira a multidão ali, logo 95% você já tira. São as pessoas que brigam, que é a maioria. Pessoas que falam mal dos outros, que é a maioria. Quando você fala mal, o que você está falando mal, não é que não seja verdade, pode ser que seja verdade. Mas o que agrega isso? Isso vai te trazer mais trabalho? E te vai trazer mais uma energia boa para a sua vida? Então, se é verdade ou não, é o que menos importa. Qual é o prazer? Então, se aproximar de quem já está onde você quer chegar e procurar ser uma pessoa agradável. Quem tem que saber o que você pensa de verdade é a tua esposa, a tua namorada, a tua mãe, teu pai, teu vizinho, as pessoas. Assuntos polêmicos, sorri e muda de assunto. Muito obrigado, Roberto. Penso que a Ângela esteja satisfeita, mas se não, vejo que a mão está aí levantada. Se tiver uma insistência, por favor, ligue o microfone e o palco digital é todo seu. Se não, Plínio, faz favor. Uhum. Olá, boa tarde. Peço desculpas. Acho que agora consegui ter acesso ao microfone. Antes não permitia. Bom, antes de mais, muito obrigada por essa apresentação, Roberto, espetacular. Eu estou aqui ainda a tentar perceber em que momento é que eu fiquei a acompanhar, porque eu queria receber tudo o que estava a apresentar. Muito interessante mesmo, muito obrigada. A minha questão é em relação à pergunta de trás para frente. Eu fiquei impressionada com esta abordagem e eu gostava de perceber como é que isso se pode processar. Imagino que seja algo simples, mas ficou aqui encasquetado e eu gostaria de perceber como é que se processa isso. Obrigada desde já, outra vez. Processar em qual sentido você diz? Processar no sentido de não só perceber como é que acontece, porque eu imagino que seja algo simples, a própria frase indicia isso, uma pergunta de trás para frente. Imagino que seja algo simples, mas eu não sei como é que se processa isso. Isso eu faço todos os dias. Isso funciona com muita facilidade, isso é ótimo. Quero aplicar. Mas o meu objetivo não é de humilhar, expor a pessoa ao ridículo. Meu objetivo é de ter informação. Poxa, um exemplo, vou pegar o nome de cada hora, uma pessoa diferente. Aqui o Avelino Benza já falei. A Celilda Rodrigues, assisti a live dela, ela é simpática. Mas será que ela é exatamente assim? Daí começa a fazer perguntas trás para frente, discretamente. E você vai ver que a pessoa vai se enrolando todo. O Pan-Americano, Roberto, você fez com exclusividade. Está muito alto, limite um pouco, faz favor. E daí você começa a fazer perguntas para trás. Não, já conhece as regras do jogo. E isso aí é infalível. A pessoa, quando ela não está falando a verdade, ela começa a se enrolar, começa a ficar um pouco mais nervosa, mais agressiva. É nessa hora que eu recuo, já falo um assunto que ela fique confortável. Porque o meu único objetivo é ter a informação. Eu parto muito também da entrevista comportamental. No meu livro, eu falo 20 tipos de entrevista. A comportamental, eu parto do princípio do que você fez no passado, que num cenário parecido, você tem chance de fazer igual no futuro. Por isso que eu procuro pegar essas informações também. E oportunidades de empreendedorismo para tradutores, intérpretes, ganhar dinheiro, tem o tempo todo. Só que as pessoas não estão ligadas, não estão no clima. O jogador de futebol, aqui o Rogério Ceni, campeão do mundo, mostrou uma vez uma reportagem impressionante, que o jogador estava jogando a bola dentro do gramado, na hora do jogo, no aquecimento, no rosto dele, machucando. Ele falou que é para entrar no clima do jogo. Eu entendo perfeitamente, tem que estar no clima das coisas. Então, tem um grupo do WhatsApp, que eu sou moderador, com centenas de pessoas. A gente quer chegar até o Natal com 1.000 pessoas. E nesse grupo, eu escrevi lá várias vezes, umas 3 vezes. Não coloquei mais vezes para não me desvalorizar. Coloquei, pessoal, estou aqui disponível para marcar um café virtual com vocês, 10 minutos inbox, para a gente se conhecer melhor. Sabe quantas pessoas marcaram café virtual? Uma.
essa pessoa trabalhava com games. Ela nem ofereceu para dar aula de tradução de games. Só que ela falou com tanto entusiasmo. Era nova, 25 anos, e tanto conhecimento de games, que eu fiz o convite. Ela hoje é a minha tradutora de games oficial. E ela de 0 a 10, ela é uma nota 9. E tem nota 10 no grupo, com um currículo muito melhor do que o dela, falando que o mercado de games não é mais o mesmo, não é mais o mesmo para quem? O valor que eu pago é hora-aula igual da PUC, que é uma universidade famosa aqui no Brasil. Hora-aula. Então, ela está dando aula de games, sendo um conteúdo maravilhoso, mas muito menos experiência do que outra pessoa que estava no grupo. Então, se você tem um cara que há 30 anos contrata pessoas e está chamando para bater um papo com ele em box de 10 minutos, e a pessoa abre mão, ela acha que os clientes games vão surgir aonde? Vai chegar um envelope na casa dela no Natal? Surpresa. Brian. Então, as pessoas perdem. Enquanto eu estou viajando um mês com os políticos, dormindo no quarto do hotel, enquanto aqui eu detesto, para ampliar meu networking, a pessoa tem preguiça de conversar 10 minutos em box com a pessoa que pode ajudá-la. Então, oportunidade surge o tempo todo. E o trabalho tem que ser artístico. A máquina vai substituir tudo que é mecânico. Mecânica, a máquina substitui. Agora não. Mas aquele ali não vai roubar meu cliente no evento, aquele ali é muito gentil, aquele ali no final pergunta se está tudo bem, e aquele ali, quando dá algo errado, ele não fala para o cliente que deu errado, ele dá sugestões de solução. Quem está pagando não quer dizer ouvir o que deu errado. Ô, Roberto, o professor faltou. É mesmo? E aí? O professor faltou, mas já convidei a professora daqui para substituí-lo. Parabéns. Então, quando eu falo artístico, é isso. Não é ficar jogando bola pro alto, não. Então, esse toque artístico faz você se valorizar e se proteger das máquinas. Quem não faz o artístico corre muito mais risco. O site da minha empresa, só no site da minha empresa, é www.amazoniatradução.com.br. www.amazoniatradução.com.br. O meu Instagram é Roberto Barreto. Barreto com 2 T's. Foi ali a resposta à Ângela. Vejo que o Plínio tem a mão digital levantada. Tenha bondade, o Plínio. Obrigado a todos, obrigado, Roberto, pela troca de ideias sempre muito interessante, traz muitas outras capacidades nossas que ficam abaixo, né, da nossa pele ali em voga, assim, traz as claras. Então, eu queria perguntar para você, concordando também que quanto mais a gente trabalha, menos tempo a gente tem para perceber o mundo, concordo muito com você nesse sentido. Queria te perguntar o que você acha da administração do tempo, porque, por exemplo, algumas pessoas podem não entender que parar na praia um tempo, parar num parque é muito bom, e elas podem até se perder nessa observação, mas é muito importante também que as pessoas entendam que não se perder é bom e administrar o tempo também é muito bom. E o que você trouxesse, por gentileza, o que você acha e como você administra o tempo também para que tudo possa sair como você deseja, por gentileza, ou tudo como deve ser. Muito grato. Todos os dias, antes de dormir, eu escrevo com detalhes como vai ser meu dia. Todos os dias. 10 vezes a pessoa que não entende aquela frase do Nietzsche, né? Ele não está ouvindo a música, ele não entende o que está acontecendo, que quando eu estou batendo papo, falando de Messi, Neymar, no grupo do WhatsApp, eu estou trabalhando. Aquilo ali já estava previsto no dia anterior. Chega uma hora que eu falo, chega, já bati papo, agora vou fazer uma outra coisa, vou fazer uma tabela no Excel. Então, o networking, ele não é rápido e invasivo, ele é lento e sólido. E o currículo não mostra como você é. Eu não quero correr nunca o perigo de o Costa chegar e me pedir uma aula de francês, eu mandar uma professora e ela ser grosseira com ele. Puxa vida, eu estava construindo um relacionamento tão bonito com o Costa, ele ferrou com a minha imagem. Fazendo grosseria com o Costa, você está maluco? O Costa tem que mandar uma caixa de bombom. Mas, às vezes, um currículo maravilhoso, você acha que a pessoa tem o pacote todo, mas não tem. E pior, a maioria não tem. Então, isso de ser educado, não falar mal dos outros, ser gentil, quando pedir um intérprete de inglês, não falar que você não faz, mas ajudar a procurar. Essas coisas todas óbvias vão te tornando um cara diferente. Não vê a menina do Games? Disparou rapidamente num grupo por causa de um café no box. Sorte para preparação outra oportunidade. A oportunidade foi dada para todos, só que ela estava preparada.
E quando você fala da praia, da praia eu lembrei de uma coisa. Tem um hotel chamado Copacabana Palace. É o mais, assim, sofisticado aqui, mais romântico aqui. É o que todo mundo gosta. Eu já fiz alguns eventos lá da Coca-Cola, a tradução simultânea. E muitas pessoas me comentam o seguinte: mas eu não posso ir num hotel desse. Claro. E se você almoça R$ 30 por dia, o almoço lá vai ser R$ 500, né? É muita diferença. Mas um suco de laranja que custa R$ 15, será que lá você não pode pagar 25? Não sei se vocês entenderam a sutileza. Então, muitas vezes nas universidades, eu termino falando, tome muito suco de laranja de Copacabana Palace. E o que as pessoas não sabem é que o bar da piscina desses lugares, ele é liberado. Então, você não vai no restaurante, você tem que fazer uma reserva, gastar um dinheirão. Mas você pode frequentar. E foi assim que eu fechei um dos meus eventos da Coca-Cola, e alunos meus, também está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, fizeram a tradução simultânea. Tomando um suco de laranja no bar da piscina, você vai criando amizade, o concierge conversa com você, daí você pergunta qual é a empresa que faz isso, aquilo. Daí você torce pelo Flamengo, eu também. Então, o que eu digo? Você pode não ter condições de almoçar e jantar lá. Tem 3 restaurantes bem caros. Mas o bar da piscina, que 30 do almoço eu posso não pagar 500, mas 15 de um suco de laranja eu posso pagar 25. Então, eu procuro ir aonde o dinheiro está, frequentar esses ambientes. E coisas boas acontecem. Mas se você for pensando, paguei 25, uma coisa que vale 15, não fechei ninguém. Não é assim. Isso vira um estilo de vida. Você passa a fazer isso. Alguma hora a coisa acontece. Muito obrigado, Roberto. Temos sensivelmente mais 3 minutos para o final desta sessão. Se alguém tiver mais uma breve pergunta, por favor, fique à vontade, mas tem que ser muito curta. Enquanto isso, lembrar a diferença de estratégia e tática, tá? Muita gente confunde isso. Estratégia é o seguinte, ó. Eu estou aqui, sou um tradutor iniciante, eu quero chegar ali. Isso é a minha estratégia. Eu estou aqui, eu quero chegar ali. Tem que saber. A tática é como que eu vou fazer para a estratégia ser cumprida. Tem gente que é bom na estratégia e é ruim na tática. E tem gente que é maravilhoso. A tática é o síndico, é o síndico. Quando um sócio é bom na tática, outro é bom na estratégia, é maravilhoso. Então, a estratégia eu estou aqui, eu quero chegar ali. E a tática é como eu vou fazer para ser cumprido. Vou fazer o quê para cumprir a estratégia que eu quero? Eu quero chegar em 2024 ganhando tanto por mês, quero chegar em 2024 morando nesse bairro, com esse carro, com essa viagem. Tem sua estratégia. A tática é não arrumar confusão com ninguém, não falar mal da inteligência artificial, procurar fazer novos amigos, procurar ajudar os demais colegas para me tornar uma pessoa conhecida e simpática. Então, a tática é o que você vai fazer para a sua estratégia ser cumprida. Agora, se você assim, eu tenho um Roberto, currículo maravilhoso e não faz nada, não adianta. Roberto, temos aqui uma pergunta rapidinha: como fidelizar clientes como um tradutor iniciante? Vou pedir que responda em 30 segundos, que é para fazermos o fecho da sessão logo a seguir. Todo mundo gosta, eu digo pelos meus amigos também, todo mundo gosta de ajudar o iniciante educado. A gente lembra das nossas histórias, como a gente começou, todo mundo gosta. Mas a pessoa tem que mostrar entusiasmo, estar com vontade. Nem todo iniciante ele está com vontade. Você comenta, vai ter uma live importante de um cara que é um bom contato, que ele é o líder de um congresso, ali o Costa, 4 da manhã. Ah, mas é muito cedo. Então você é um iniciante que não está com vontade. O iniciante com vontade, todo mundo gosta de ajudar. Então, se você puder se apresentar para as pessoas que são pessoas que você pensa que podem contribuir, provavelmente elas vão ser receptivas. Eu converso às vezes 1 hora, sem cobrar consultoria, mentoria de ninguém, inbox com as pessoas. Mas quando você vê Muito que a pessoa não tem aquele ímpeto de ajudar, de realizar, deixa perder a vontade de ajudar. Muito obrigado, Roberto. Acredito que o Edmond esteja satisfeito e satisfeitos estamos todos nós por ter acompanhado aqui esta magna aula do Roberto Barreto, diretamente do Brasil, CEO da Amazônia Tradução.